Boa noite a todos e bom dia e boa tarde para quem for assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. Antes dos nossos convidados chegarem, vamos ler uma mensagem de Bezerra de Menezes para harmonizarmos, tá bom? Então vamos lá. Afago celeste. Sintam na alma, sintam no coração. Sintam em seus pensamentos o afago celeste, as demonstrações claras do pensamento do Criador em nossos caminhos e nossas realizações. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, Zanza. Boa noite, Fernando. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós teremos a nossa querida presidente, Neiva Guarez, que vai falar sobre os bons espíritas e a palavra a parábola do semeador. Antes de começar, né? Vamos aos avisos da noite. Como está o funcionamento da nossa casa? Uma parte online, uma parte presencial. Olá, Arlete, boa noite. Boa noite, Neiva, nossa querida convidada já chegou. Vamos aos avisos. Nós temos as nossas palestras online, todas as quintas aqui, no Instagram, às 18h30, e lá no Facebook, todos os domingos, às 19 horas. As palestras do Face estão sendo transmitidas pelo canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Visitem www.youtube.com/Porto da Paz. Se inscrevam, curtam e compartilhem. No nosso próximo domingo, nós teremos o nosso amigo Zé Carlos, que vai falar sobre a missão da paternidade. Além das palestras, nós temos o atendimento fraterno, que é pelo telefone, às terças e quintas, das 15 às 17 horas. Basta você mandar uma mensagem aqui no direct ou lá no Facebook, que agendamos o atendimento fraterno. E presencialmente nós temos a livraria, todas as terças-feiras, das 10 às 11 da manhã, com a nossa querida Rosângela Zanza, e também o Brechó da Paz, todas as terças-feiras, das 9 às 12 horas. Lembrando que nós estamos na campanha do agasalho, e qualquer item pode ser doado qualquer dia da semana, exceto quinta-feira, das 9 às 16 horas. E temos também o sopão, todas as sextas, à tarde. Então vamos lá, vamos convidar a nossa querida presidente, nossa amada presidente, os espíritas e a parábola do semeador, que é um tema bem interessante. Já convidei ela, daqui a pouco. Olá, Suzy, um beijo. Olá, Neiva. Oi, Laís, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, com esse friozinho Seja, gostoso. seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Deixa eu centralizar aqui a Eu ia nossa. perguntar se está centralizado aí. Pronto. Você tá. Você também. Pronto. E aí, tudo certo? Tudo certinho, tudo, graças a Deus, tudo bem. Que ótimo. O protocolo exige a apresentação. Quer fazer sua apresentação? Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou Neiva Guarez, como a Laís já falou, eu estou presidente da instituição aí do Centro Espírita Porto da Paz e trabalho em outras atividades também na casa. E sou muito grata aí pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar um pouquinho aí sobre as nossas mensagens, os ensinamentos do nosso Evangelho. Então, gratidão pela oportunidade. Ótimo. Eu queria pedir para você fazer a prece final. Pode ser? Ok, sem problemas. Então, oremos. Vamos iniciar os trabalhos. Quem assim desejar, feche os olhos. Divino Pai, Deus de infinita bondade e sabedoria, gratidão por tudo, principalmente por estarmos mais uma vez aqui reunidos para falar sobre os ensinamentos do nosso divino amigo Mestre Jesus. Querido Mestre, gratidão por tudo, que sua equipe possa envolver a nossa amada presidente com muitas luzes, com muito amor, possa orientá-la nos ensinos de hoje à noite, que as palavras por ela lançadas possam tocar o coração de cada um dos ouvintes, atendendo à necessidade deles, conforme sempre a vontade do nosso Pai.
que possamos nos inspirar com o ensinamento do tema de hoje para sermos bons espíritas e semearmos a palavra de Cristo e colhermos os frutos. Fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. A palavra é sua. Então vamos lá. Obrigada. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os bons espíritas e a parábola do semeador. Então, vamos saber aí onde nós estamos nos encaixando nesse assunto, né? E para iniciar, a gente vai fazer lá no Evangelho, a gente encontra na sequência os bons espíritas e depois a parábola do semeador. Mas nós vamos conversar hoje, começar fazendo o inverso. Vamos começar pela parábola do semeador e depois nós vamos falar sobre os bons espíritas. Então vamos lá. A parábola do semeador, a gente escuta falar muito dela e dentre elas tem a fala de Caibar Schutel, que ele fala assim, ó, que a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Então ele traz essa linda reflexão para nós, porque quando a gente fala em parábolas, e a gente lembra de que Jesus sempre falava em parábolas, né? Hoje a gente fala muito isso. E por que ele falava em parábolas? Porque era uma forma que ele tinha de que naquela época, naquele momento, as pessoas pudessem entender do que ele falava. Então ele trazia as mensagens desta forma, que era para que as pessoas pudessem entender. E no Evangelho, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós podemos compreender melhor tanto esses itens de hoje, como muitos outros que se referem a esses ensinamentos. Então, todos nós já ouvimos falar da parábola do semeador, nós já lemos a parábola, né? Mas qual é a reflexão desta parábola? Então, para a gente entender um pouquinho do que nós estamos falando, nós vamos começar falando que a parábola do semeador, que movido pelo propósito de auxiliar a seus irmãos em humanidade, espalha a boa semente dos ensinamentos pelos campos do mundo, sem esperar qualquer tipo de retribuição, apenas seguindo as orientações do Evangelho, como consta lá em Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. Tá? Então, o que era que o semeador fazia? Semeava a semente, mas ele não exigia nada em troca. E ela nos diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Mas por não haver profundidade de terra, quando o sol raiou, secou, por não terem raízes fixas. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e dava fruto, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 9. E agora, para nós esclarecer o que essa citação quer dizer, o que significa essa semeadura, a gente pode fazer uma reflexão bem interessante sobre, lendo a parábola, a gente pode imaginar o quê? Um agricultor. Vamos pensar num agricultor que está preparando a terra para jogar semente. O que ele faz? Ele tem que arar a terra,
ele tem que adubar a terra, né? Ele tem que umedecer a terra para depois ele jogar semente. Então, essa era a intenção do semeador. E quem era o semeador? A gente sabe que era Jesus. Este era o semeador. Ele ainda é o nosso semeador, que está conosco até hoje e nos semeando aí a semente para que a gente possa entender. A semente, portanto, é a palavra de Deus. Então, Jesus, o semeador, sendo Jesus o semeador e a semente a palavra de Deus, a palavra é o quê? Ela é absoluta, ela é imutável, ela contém toda a lei do amor que abrange a ciência, a religião, a filosofia e a moral. Já o solo, ele representa o quê? A capacidade individual de cada um de nós compreender a palavra de Deus, ou seja, o nosso estado moral e intelectual. Se por um lado essa semente tem germinado abundantemente, e em alguns, por outro lado, há os que a semente não desabrocha, não produz frutos. Então, é o nosso tipo de solo. À beira do caminho, é o chão batido, duro, impenetrável, onde a semente não pode germinar. Então, representa aqueles que nem mesmo compreendem a palavra de Deus, pois não são capazes de receber a semente, uma vez que, caindo elas ali, vêm as aves e as comem. Então, são o quê? São as mentes endurecidas, que ainda não estão preparadas para as coisas espirituais, para receber esta semente. E os pássaros? Conforme Jesus sugeriu, representam a ação dos espíritos do bem, que se comprazem em fazer desaparecer os seus bons ensinos das mentes fracas, que não absorvem a mensagem divina, pois, tendo estas ficado apenas na superfície de um solo impenetrável, são levadas embora, e nenhum ato bom vem a ser produzido. Então, temos outra reflexão aí do nosso endurecimento em relação ao aprendizado. E o solo pedregoso? Ele representa já algumas pessoas que têm condição de assimilar a palavra de Deus. No entanto, elas recebem a palavra com entusiasmo, porém, na primeira adversidade, elas desistem de seus ideais por dificuldades, perseguições. E tal fato é que na parábola é representado pelo sol. Por quê? Não tendo a semente gerado raízes, por não haver muita terra, queimou a planta que germinava. E os espinheiros? Eles simbolizam as seduções do mundo. Trata-se, pois, de um solo potencialmente fértil, mas que, em vez de germinar a palavra de Deus, dá lugar aos espinhos da matéria, que crescem e sufocam a sementeira espiritual. Tal é o caso daqueles cuja capacidade intelectual é devolvida. Portanto, haveria neles condições de conceber a palavra de Deus, mas não conseguem colocá-la em prática. Então, os espinheiros, a gente faz uma reflexão nossa de que aprendemos e engavetamos. Não colocamos o que a gente está aprendendo em prática. E, finalmente, a terra boa. Aí vamos nos questionar, chegamos nesse nível de terra boa? Somos a terra boa? Porque a terra boa é o quê? O solo fértil. Aquele que as sementes brotam, que produzem frutos. Então, são aqueles que são receptivos às coisas espirituais, à mensagem do nosso mestre, à semente que ele plantou, e que colocam em prática os ensinamentos de Jesus. Então, cada um de acordo com seu nível de adiantamento e dentro das suas possibilidades. Isso é muito importante, tá?
é uma reflexão, é uma das partes mais bem brilhantes, né, dessa parábola, é justamente a parte da terra boa, que é onde ela traz essa reflexão de que todos nós estamos prontos para sermos terra boa. Cada um no seu nível de adiantamento e dentro das suas possibilidades. Mas nós estamos prontos. E aí ele fecha, né, com que alguns frutificarão 30, outros 60, outros ainda 100. Então isso porque, como nós falamos, cada um tem a capacidade de assimilar a palavra de Deus em maior ou menor grau. Então essa é a reflexão da parábola do semeador, que é realmente uma parábola belíssima, que quando a gente para ler, para estudar e refletir o significado dela, traz uma grande forma de nos avaliar, de ver realmente em que nível nós estamos. Então, vale muito a pena a gente refletir sobre ela. Hoje, eu acho que algumas pessoas devem ter ouvido que todos os dias praticamente eu envio uma mensagem do Momento Espírita. E a mensagem do Momento Espírita hoje, lá no finalzinho dela, tinha uma reflexão que eu trouxe para o nosso bate-papo hoje aqui, porque eu achei muito interessante e ela tem a ver com o nosso semear, que traz uma reflexão para a nossa atualidade, que fala que a pandemia trouxe profundas mudanças em nossas vidas, e mudanças das quais podemos buscar extrair o melhor. Então, ela fala que nós podemos nos transformar em divulgadores do bem, servindo-nos das redes sociais para espalhar mensagens de esperança e bom ânimo, incentivando familiares, amigos e vizinhos a não esmorecerem neste período. Então, assim, olha que linda a reflexão. A gente buscando o semeador hoje, que a gente faz, muitas vezes fala, né? A gente questiona, muitas vezes o pessoal fala aí, mas eu estou em casa, eu não tenho o que fazer. Olha que linda forma de fazermos a divulgação e de semearmos o bem. Temos aí as redes sociais, que é o que a gente está fazendo agora, e conseguindo conversar e passar para todo mundo essa mensagem. Aí ele fala ainda assim, podemos participar de uma campanha de auxílio ao próximo. Estamos buscando fazer isso? Estamos buscando nos inteirar dessa necessidade do nosso próximo? E em vez de nos sentirmos tristes, saibamos extrair deste contexto um novo e feliz olhar para a vida, em vez de nos sentirmos tolhidos em nossas ações. Aproveitemos então estes momentos para a reflexão sobre nós mesmos e nossa espiritualidade, transformando as restrições em acréscimo de aprendizado. Então, busquemos extrair da situação oportunidades da melhoria própria. Tá? E assim segue um pouquinho mais a mensagem, mas eu achei esse trecho muito importante e que tem muito a ver com o que nós estamos conversando, que é o semear. Então, ele está mostrando que a gente tem várias possibilidades de semear, de espalhar para o nosso próximo o que a gente está aprendendo, o que a gente aprende com o outro, o que a gente pode fazer para poder pegar a palavra do nosso mestre, a palavra de Deus que chega através de nosso mestre e passar adiante. Como você faz, né? Como você faz, passando as mensagens. Você não passa a mensagem, não divulga a mensagem todo dia? Todos os dias, né? Aí quando passa o horário, fico preocupada. Meu Deus, não mandei a mensagem ainda. Mas é muito bom, é muito gostoso. E ainda sobre a parábola do semeador, eu trouxe aqui algumas questões que é para a gente levar para casa, tá? É nosso dever de casa para refletir depois. Que fala assim, que tipo de solo tenho sido? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, então dá para a gente refletir depois, né? Que tipo de solo tenho sido? Quantos frutos tenho produzido?
Vamos analisar. Que tipo de exemplos tenho semeado? Então, a gente tem que levar dessa mensagem, dessa parábola, que a gente tem que ser solo fértil. Então, sejamos irmãos como solo fértil, fazendo-nos receptivos aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, que colocados em prática, inevitavelmente nos permitirão produzir os mais belos frutos. Desses frutos surgirão novas sementes, de maneira que cada um de nós, aplicados no trabalho dessa seara e guiados pelos ensinamentos do Cristo, teremos a oportunidade de contribuir carregando conosco as sementes do Evangelho, as quais um dia hão de germinar em cada um dos corações daqueles que cultivarem a boa terra. Então, vamos fazer como o agricultor que prepara a terra, que joga a semente e que colhe os frutos depois. Então, seguindo aí os passos do nosso mestre. Plantando a semente, ele planta a semente em nós e nos dá a oportunidade de fazer ou não ela germinar. E a gente pode escolher. Então, que possamos escolher sempre pela terra boa, né? Para ir adiante. Então, essa foi a nossa reflexão sobre a parábola do semeador. E a gente vai dar sequência agora falando um pouquinho sobre os bons espíritas. Que o semeador, nós semeadores, nós que recebemos a semente, somos os bons espíritas. Procuramos ser aí os bons espíritas, verdadeiros cristãos. E para a gente fazer um link, falar um pouquinho dos bons espíritas ainda, do semeador, a gente vai vai só recapitular um trechozinho do Evangelho da palestra aí da semana passada, da live da semana passada, que a nossa companheira Arlete falou sobre o homem de bem. E aí ele fala o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria lhe fizessem. Trouxemos essa reflexão aqui hoje para a gente ver que um assunto está linkado ao outro. Então, o homem de bem, ele tem várias qualidades. E assim a gente chega aí nos bons espíritas. E o Evangelho descreve que os bons espíritas, eles são aquelas pessoas que, em suma, representam também os verdadeiros cristãos. E que compreendem a doutrina através do que chama de maturidade do senso moral. Então, esse aspecto independe da idade ou grau de instrução, assim como as questões materiais. Então, a gente vai questionar, será então necessário, para compreender o que a gente está falando, para a gente compreender o que é o homem de bem, o que é um semeador, o que é um bom espírita, ter uma inteligência fora do comum? Será que é necessário isso? Não, a Laís já faz assim, ó. Não. Não é necessário, porque, olha só, temos exemplos de pessoas de notória capacidade e que não entendem. Enquanto temos pessoas humildes, de inteligências vulgares, jovens, meninos aí que estão saindo da adolescência e com uma capacidade muito maior de compreender o que estamos falando, o que o mestre está nos falando, de que pessoas que se julgam, né, com inteligência superior. Então, a maturidade do senso moral independe de qualquer grau de instrução, somente da nossa boa vontade. E ainda, os bons espíritas, eles são esses que conseguem modificar as falhas em busca do melhoramento.
Então é preciso compreender que as imperfeições não são limitadores de seu desenvolvimento moral, se assim compreender. Portanto, faça valer a possibilidade de transformar as suas falhas em motivadores do seu progresso. Então, aí vamos lá recapitulando o que a gente conversou até agora. Vamos refletir, vamos fazer como o homem de bem, buscar lá no nosso interior o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar e trazer para cá. Porque a partir do momento em que eu pegar tudo que eu fiz de análise lá e trouxer para cá e vi que eu tive falhas, eu vou fazer o quê? Eu vou reverter, eu vou corrigir. Então, nesse ponto, eu vou motivar o meu próprio progresso. E ainda no Evangelho, sobre os bons espíritos, e também indo para o final do nosso bate-papo, tem uma parte da leitura que eu vou ler porque ela é muito linda e tem uma informação muito rica, que fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenha firme a vontade. Então, é justamente isso. Então, talvez a maior questão que caracterize os verdadeiros cristãos seja o ímpeto de se reformar intimamente, né? Ao mesmo tempo que o impulso à reforma é necessário. E esse processo deve correr de forma racional e equilibrada. De que forma? A gente fala muito em reforma íntima, a gente busca isso diariamente. A gente está todo dia buscando a nossa reforma. E quando ele fala que o processo deve ocorrer de forma racional e equilibrada, ele deve ocorrer de dentro para fora. A nossa reforma íntima, a nossa melhora, ela tem que partir de dentro para fora. Então, assim também, o processo de autoconhecimento é fundamental para estruturar o seu eu e assim ser possível exteriorizar o verdadeiro cristão que habita em nós. Então, os bons espíritas, após se amarem e compreenderem, podem fazer o mesmo pelos outros. Então, isso vale para os bons espíritas, para os bons cristãos. Portanto, o passo seguinte é praticar o seu conhecimento e sua fé inabalável, contribuindo com a evolução de nossos irmãos, que passam pelas dificuldades que passamos. Então, nos colocando no nível de conhecimento que temos, na bagagem que já temos nessa encarnação, temos muito ainda a avançar, temos muito ainda a nos reformar intimamente, mas temos capacidade hoje de auxiliar um irmão com mais necessidade. Então, através da nossa caridade, através do nosso amor, da nossa doação de tempo. Então, temos possibilidades de auxiliar. Então, a gente fecha aí com uma frase que diz o seguinte: seja um verdadeiro cristão e faça valer a maturidade moral sob a lei de amor e de caridade. Então, que possamos, diante aí dessa conversa que nós estamos tendo hoje, trazer para nós o homem de bem, a reflexão, os bons espíritas, o semeador, e sermos o verdadeiro cristão que falou aí nessas últimas passagens, que é a nossa maturidade, a nossa maturidade moral, tá? Nos leve a nos tornar sempre melhores. Porque muitas vezes temos a nossa maturidade intelectual para lidarmos com vários fatores, mas a nossa maturidade moral ela ainda está em desenvolvimento. Então, espero ter colaborado um pouco
com o assunto da noite. E é isso, gente, que tem para hoje. Vamos praticar a semeadura, tá? E colher aquilo que a gente vai semear. Gratidão pela oportunidade. Excelente. Fernando colocou aqui, ótima oportunidade para estudar, participar, compartilhar nosso conhecimento e potencial. Bom, é isso aí. Excelente, muito bom. Né? Quando você fala que todos nós temos o terreno, né, dentro de nós preparado já, né? Porque às vezes o terreno está um pouco árido, né? E É, aí Deus manda uma tempestadezinha, manda uma chuva bem forte, dá um terremoto, sacode o terreno para poder germinar, né? Aí sacode a semente lá, né? Quem planta sabe, né? Que de vez em quando tem que meter a mão assim na terra, porque aí entra ar, sacode a semente e brota. Então Deus faz a exato. mesma através do sofrimento, através de E a gente, dificuldades, é, manda isso, né? Para a gente poder sacudir e a semente brotar. e a gente não entende, né, Laís? Quando, E a gente não entende. quando a gente leva essa sacudida assim para a semente dar uma germinada, a gente não entende, né? É, Ah, mas e aí, e aí que entra o bom espírita que você falou, que é aquele que compreende isso e que se joga nas provas, se joga nas oportunidades, nas dificuldades, para extrair o máximo o aprendizado, com muita resignação e absoluta fé em Deus e submissão à vontade do Pai. Aí que exato, entra o bom espírito. Aí o assunto, né? Um realmente completa, né? completa Muito legal. outro. Completa o outro. E isso nos traz muito a reflexão sobre a fé, que muitas vezes a gente desiste aí pelo caminho, né? Por falta de fé realmente, né? Então, assim, tem aquele ditado que fala, né? Homem, cadê a tua fé? Não é assim? Cadê a tua fé? É bem isso, a gente tem que trabalhar muito isso em nós e mantermos sempre com essa fé acesa, essa fé inabalável, para que possamos seguir em frente. E com certeza a gente tem aprendido muito e com muitas condições de nos tornarmos cada vez melhores. Excelente. Muito bom. Muitos corações aqui e beijos. Então tá. Que bom. Então, Então, não se esqueçam, né? Que no domingo que vem nós temos o nosso querido Zé Carlos, que vai falar sobre a paternidade, a missão da paternidade, tá? O Porto da Paz agradece as reflexões de Neiva, agradece tudo, né? Que ela tem feito, né? Na verdade. E hoje, eu as que agradeço. reflexões que ela ajudou muito a todos nós. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada a todos por estarem participando. Então, um Fazer beijo. eu vou fazer a Fazer a prece prece. agora? Então tá. Então vamos lá. Quem desejar pode fechar os olhos e vamos nos deixar envolver por esta harmonia, pelo estudo da noite, pela presença de nosso Mestre Jesus em nossas vidas, que nos ampara, que nos fortalece, que nos presenteia sempre com a semente do aprender, com as palavras de ensinamento, que nos guia e direciona sempre nosso caminho em direção do bem, da caridade e do amor ao nosso próximo. Que a espiritualidade amiga envolva a todos que aqui se encontram, aos nossos amigos que não estão por algum motivo, a todos os trabalhadores da nossa casa, do nosso Porto da Paz, em especial envolver a nossa casa que nos oportuniza este trabalho de aprendizado, que é um trabalho que nos torna cada vez melhores. Gratidão, Pai querido, pela oportunidade da vida, pela saúde que temos e pela oportunidade de auxiliar
ao nosso próximo. Que possamos estar sempre juntos, unidos, nessa amorosidade, nesse carinho e levando sempre o necessário a cada um. Gratidão mais uma vez e te rogamos, Mestre querido, envolve-nos, nos fortalecendo e nos guiando sempre. Que assim seja. Então, um beijo. Um beijo, Beijo, queridos. beijo daí, beijo a Até- todos, gratidão aí pela oportunidade, boa noite. Um beijo. Até quinta que vem. Não se esqueçam de domingo, viu? Zé Carlos, a missão da paternidade. Um beijo, queridos. Até Tchau, quinta. até Tchau. quinta-feira. Tchau.